Está começando mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora aqui no CIMERS também. Aqui no Fronteiras da Saúde, a gente fala um pouquinho sobre responsabilidade, ciência, compromisso e uma coisa bem importante, esse compromisso com a população, com a saúde da população. Esse é o nosso foco principal. É um cantinho que a gente traz informação e uma troca de ideias. E nesse mês, janeiro roxo, mês da conscientização sobre a hanseníase, uma doença que ainda carrega muito estigma e desinformação, atraso no diagnóstico e complicações decorrentes disso. Para essa conversa hoje, né, Bruna, a gente trouxe a doutora Cristiane Catani. Doutora Cristiane é médica dermatologista e uma referência neste assunto de hanseníase aqui no nosso estado, principalmente, Brasil também, com certeza, mas principalmente que no nosso estado tem uma ampla atuação em dermatologia sanitária e na hanseníase aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Cristiane, é um prazer te receber aqui. Doutora Cristiane é formada pela FURG, ela é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em patologia pela UFSPA, preceptora da residência médica no ambulatório de referência em hanseníase e dermatologia sanitária da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Também atua em consultório particular e ali no Hospital Moinhos de Vento. Até cansa o currículo Tive pesado, que ler. né? Não, tive que ler. Gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui no sindicato, do qual eu sou sócia também, e falar sobre esse tema tão instigante que é o meu dia a dia. Muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui, por nos prestigiar também aqui no Fronteiras. Muito obrigada. Vamos Começar, então, pelo começo, pelo básico. Por que a gente ainda precisa falar de hanseníase? Por que a gente precisa trazer à tona, ter um mês de lembrança dessa doença? O que acontece? O que está acontecendo nessa realidade da hanseníase hoje? Bom, então, em primeiro lugar, só para explicar o que é a hanseníase, Por favor. né? Então, a hanseníase é o nome a terminologia que nós preferimos usar aqui no Brasil para definir o que se chamava antigamente de lepra. Né? Então, a hanseníase é uma doença, é preciso que as pessoas entendam que ela é uma doença infecto-contagiosa, sistêmica, e afeta principalmente a pele, os nervos periféricos e o sistema nervoso autônomo, que é uma parte do sistema nervoso periférico, responsável por funções como frequência cardíaca, funções independentes da nossa vontade. Então, essa doença é causada por uma bactéria, ela é o Mycobacterium lepre, então semelhante ao Mycobacterium tuberculose, porém existem características bem diferentes no comportamento desses bacilos. Enquanto o Mycobacterium tuberculose é uma doença altamente contagiosa e altamente patogênica, então as pessoas que se infectam, a maior parte adoece, na hanseníase a gente tem um comportamento diferente, ela tem um tempo de incubação mais longo. E por que a gente ainda precisa falar sobre essa doença? Então, se achava que ela já estava erradicada, ou que isso só existia antigamente, mas nós sabemos que ela está dentro das doenças negligenciadas na OMS, na Organização Mundial de Saúde. E nós sabemos que ainda temos muitos casos no Brasil, inclusive ele é o segundo país do mundo, nós só perdemos para a Índia, em termos de números de casos. Isso é assustador, mas um dado então, bem por importante. isso a gente ainda precisa ter um olhar para essa doença, ela ainda é um problema de saúde pública. Olha só, interessante. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica meio um pouquinho fora desse circuito da hanseníase por aqui ser uma prevalência diferente do norte do país, né? Mas é bem importante, bem importante. Se a gente for olhar, existem boletins epidemiológicos que estão disponíveis para as pessoas consultarem. Nós tivemos um gap durante a pandemia em número de notificações de casos e diagnósticos. Então, mais ou menos, para se ter uma ideia, como a gente não fala em incidência, porque é uma doença de endemia,
nós tivemos em torno de 300 mil casos diagnosticados, notificados, tá? Naqueles últimos 10 anos. E isso é uma quantidade bastante grande se a gente considerar o que foi subnotificado e subdiagnosticado no período da pandemia. Então, o Rio Grande do Sul, como a doutora Mônica realmente comentou, nós temos uma posição de baixa endemicidade. Mas o que acontece? Isso não nos deixa mais confortável, porque ao lado, por exemplo, do Amazonas, nós temos o maior número de casos com grau de incapacidade 2. O que é isso? Pessoas com sequelas. Né? Se nós considerarmos a população mais afetada, né, que seria uma população ainda em idade economicamente ativa, isso se constitui um ônus, porque é o Estado que vai arcar com essa, né, vamos dizer assim, com o sustento dessa pessoa, e nós vamos deixar de ter essa pessoa no mercado de trabalho, fora o estigma, né, o prejuízo social, psicológico que isso vai causar. Então, por isso, a gente, no Rio Grande do Sul, como nós não temos também essa alta endemia, acaba sendo o diagnóstico mais tardio. Né? Porque não se pensa tanto nessa doença, ao lado de outras que são realmente mais prevalentes. E qual é o perfil do paciente acometido pela hanseníase? A doença, isso é importante destacar, pode atingir qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer sexo e nível socioeconômico. Tá? Obviamente que nós temos um perfil, se nós pesquisarmos isso, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, mais atingido, que seria aquele paciente de raça parda, né, de cor parda, de uma faixa etária de 50 a 60 anos, maior prevalência no sexo masculino e a condição socioeconômica mais baixa, no sentido de que ela, além de favorecer a transmissão, já que é uma doença de contágio respiratório, né, por questões de aglomeração, de difícil acesso aos serviços. Então, essas pessoas acabam tendo diagnóstico mais tardio e, portanto, há nessa situação da vulnerabilidade social. Então, nisso é importante. Mas, realmente, se a gente for ver o perfil epidemiológico, paciente de sexo masculino, doença mais avançada. Então, nós temos, né, os multibacilares, que são as pessoas que realmente são as maiores responsáveis pelo contágio. Nesse sentido. Até porque o homem demora um pouquinho mais para procurar atendimento. Pode até ser, né? Mas, assim, esse seria o nosso perfil. Mas, por exemplo, nosso centro de referência, eu atendo crianças, eu atendo jovens, eu atendo mulheres. Nós temos bastante pacientes do sexo feminino também, apesar das mulheres, como tu falasse, serem mais familiarizadas com a busca por atendimento médico, né? Mas a gente pode ter em qualquer faixa etária. Eu tive a oportunidade de ficar durante alguns meses lá na Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, no ambulatório de hanseníase, lá com o Zé. Né? Então, é bem isso aí, um perfil bem diverso. Criança, adulto, mulheres, homens, idosos, bem diverso. Bom, quais os sinais e sintomas que mais precisam ser sinal de alerta para a gente, né? Para a população, o que a gente pode falar? Assim, tem tal coisa, isso tem que chamar atenção. Pode ser uma hanseníase, precisa buscar um atendimento. Então, o que eu gostaria de frisar? Nós temos, na questão da clínica, os órgãos, então, mais acometidos. Então, nós temos, por um lado, a pele, no outro lado, os nervos periféricos. Né? Sendo que pode a doença começar apresentando sinais na pele ou nervos. Né? A hanseníase neural não é tão frequente ou poderá estar sendo subdiagnosticada, porque também, como as doenças da pele, algumas se confundem com a hanseníase. Então, ela é uma doença cuja apresentação clínica, ou seja, as manifestações, vão depender essencialmente da resposta imunológica do indivíduo. Então, isso é bem importante. Nós eventualmente vamos ter contato com esse bacilo, a maior parte de nós provavelmente já teve, mas a nossa resposta imunológica é que vai definir a apresentação clínica. Então, se eu tiver um envolvimento mais cutâneo, eu posso ter desde manchas de pele mais claras, marrons, avermelhadas, em qualquer parte do corpo, que vão evoluir, se não diagnosticadas adequadamente, para placas, para nódulos, para caroços. E se eu tiver um acometimento simultâneo ou independente de nervos, de troncos neurais, o que eu vou ter? Formigamentos, dores,
falta de sensibilidade tátil, térmica, e com isso eu vou ficar sujeita a lesões que a gente chama lesões por traumas, por ferimentos, por não sentir. Não sentir. E isso, com o tempo, vai evoluindo para deformidades, aquelas que são, vamos dizer assim, estigmas da doença. Então, aquelas braços, né, aquelas mãos em garras, os pés, que a pessoa vai ficando incapacitada. Tá? Então, depende por isso esse espectro, a gente chama que é uma doença também espectral. Né? Ela vai depender dessa resposta do indivíduo. Ela não é igual para todo mundo a apresentação. A gente falou aqui que no Rio Grande do Sul acontece muito do diagnóstico tardio em relação a outros locais do país, enfim. Por quê? A gente comentou sobre o homem, eu até falei que talvez seja porque não tem a cultura, né, de buscar atendimento, mas por que esse diagnóstico costuma ser mais tardio aqui? É porque se confunde com outras doenças? Quais as doenças que o médico, enfim, precisa prestar atenção na hora de fazer essa hipótese diagnóstica? Exatamente isso, Bruna. Existe também uma questão, além da falta de informação, né? Existe uma questão de preconceito também, né? Então, quando o próprio paciente chega na equipe de saúde, se ele fala que ele teve um familiar, e o dado epidemiológico é fundamental, porque a gente sabe que é uma doença que tem uma suscetibilidade genética para manifestar a doença, como eu falei, o bacilo, nós podemos nos infectar e o nosso organismo ele eliminar. Né? Ou a gente desenvolver a doença. Então, existe esse critério epidemiológico, é fundamental no diagnóstico. Então, quando vocês receberem uma unidade de saúde ou algum familiar disser, olha, eu tive um paciente com hanseníase, isso é fundamental. Ele tem que ser mais investigado, ele tem que receber um olhar mais atento. Ninguém é obrigado a fazer diagnóstico de hanseníase no primeiro momento, porque, como tu falaste, nós dermatologistas sabemos que várias doenças de pele, micoses, psoríase, né, vitiligo, prurigo, podem simular, né? Tem um granuloma anular que também pode simular. Então, isso pode dificultar o diagnóstico. E o que é importante nas equipes de saúde? A gente conhecer o paciente. Né? Então, se a gente sabe que aquele paciente começou o tratamento, fez o tratamento e aquilo não melhorou, então aí eu começo realmente a pensar. Porque clinicamente, num primeiro momento, pode ser muito difícil tu já pensar em hanseníase, salvo se houver esse critério epidemiológico. Tá? E que a gente vê também é os próprios pacientes terem medo de dizer isso. Porque há um preconceito, não só do próprio paciente com relação ao estigma da doença, quanto à própria equipe de saúde. Nós temos pacientes que dizem, olha, doutor, eu quero tratar aqui, porque se eu for para a minha cidade e disser que eu estou com hanseníase, a minha filha não vai poder frequentar nem a casa dos amigos. É verdade. Né? Ainda existe isso. Ainda existe esse preconceito. Então, isso também dificulta. Complicado, complexo. Mas, se for diagnosticada precocemente, essa hanseníase, ela tem tratamento, ela tem cura? Como é que funciona isso? Então, o tratamento da hanseníase, né, como é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, ele é feito à base de antibióticos, que a gente chama de poliquimioterapia. Né? Então, a gente usa, normalmente são 3 medicações, 3 antibióticos. Ele é totalmente gratuito. O tratamento é 100% SUS, o diagnóstico pode ser feito em qualquer unidade, mas o tratamento é fornecido pelo SUS. Mesmo quando esse paciente tem um diagnóstico no consultório particular, o tratamento é SUS? Exatamente, mesmo quando esse paciente tem diagnóstico consultório, a atenção básica, a unidade, a UBS, ela vai fornecer a medicação completa. E nós, da referência especializada, além da medicação, nós também tratamos as reações, os efeitos colaterais. E nós temos que ter em mente que esse paciente, dependendo do grau de incapacidade, ele vai necessitar um atendimento, um monitoramento contínuo. Porque a diferença é se eu pego um paciente no início ou se eu pego no final, né, naquela parte que ele já está com mais deformidades. Então, nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar que trate as feridas, que evite as sequelas neurológicas, né, a ortopédico, órtese. Então, tudo isso a gente tem condições, né, na medida que há um investimento na saúde e um olhar para essa doença, e o Ministério da Saúde tem feito isso, de atender esse paciente. A atenção primária, então, é essencial, né? A equipe de enfermagem e ficar prestando atenção. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença? Pois então, o diagnóstico, ele é essencialmente
clínico epidemiológico. Nós não precisamos exatamente de exames complementares na maior parte das vezes. Né? Porém, em alguns casos, já que há essa similaridade, essa semelhança com outras doenças dermatológicas e sistêmicas, inclusive doenças autoimunes, como lúpus, doenças neuropáticas também, então nós precisamos, às vezes, lançar a mão de exames. Nós, como dermatologistas, por exemplo, a gente faz a biópsia de pele. Né? O exame mais específico, a gente tem a baciloscopia, então se consegue identificar o bacilo na linfa. Né? E para a parte neural, a gente normalmente precisa também, às vezes, alguns exames de imagem, ou eletroneuromiografia para fazer o diagnóstico. Na referência especializada, a gente tem a biópsia, a gente faz pesquisa de resistência medicamentosa também. E a gente tem condições de, em alguns casos, até, vamos dizer assim, é encaminhado para nós definir esse diagnóstico, tá? Mas é clínico epidemiológico, tá? A suspeita é clínica, realmente. E, Cris, me diz uma coisa. O Fronteiras da Saúde, ele é um podcast do núcleo do combate ao exercício ilegal da medicina. A gente falou aqui da importância da multidisciplinaridade, né? Dos demais profissionais envolvidos, enfermagem com curativo, órtese, fisioterapia, enfim. E pensando no combate ao exercício ilegal da medicina, aquela pessoa não apta ou não médica que, de repente, dá um pitaco ali e acaba prejudicando o decorrer do diagnóstico, o decorrer do tratamento desse paciente. O que a gente tem de mais perigoso em relação a isso para um paciente? A gente sabe que, como a doença que eu comentei, que a manifestação clínica ela é muito variável em relação a manchas e lesões de pele, pode incorrer que se esse paciente, depois de um determinado tempo, tendo sido tratado e por um profissional não habilitado, o que vai acontecer com a doença? Ela vai progredir. Né? Então, daqui a pouco nós vamos estar diante de um paciente com feridas, com úlceras traumáticas, com garra, e isso não é irreversível. Então, a progressão da doença, ela ocorre e se nós não verificarmos se realmente porque a pessoa pode pensar só na parte estética, numa mancha, por exemplo, né? E procurar um tratamento estético, quando, na verdade, ela tem uma doença que precisa ser tratada com medicação. Então, acredito que seja mais nesse ponto que nós temos que estar sempre alertas, né? Sempre é importante, né? Buscar o profissional adequado, né? Nem toda manchinha é só uma questão estética, né? Buscar um médico dermatologista para que seja feito um diagnóstico. Isso tem essa importância, né? Sim, daqui a pouco tem uma mancha pigmentada, a pessoa vai lá, faz um peeling e aquilo já é uma lesão de hanseníase. Né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente. E me diz uma coisa. Desculpa, eu vou cortar um pouquinho. Tudo é uma questão de diagnóstico, né? A gente precisa, num primeiro momento, saber o que está sendo tratado para depois tratar. Não adianta a gente só achar que o bonitinho ali precisa voltar para depois descobrir o que era, né? Tudo precisa de um diagnóstico. E como tem hoje essa questão tudo. Estética passando por cima dos diagnósticos, passando por cima do... E se nós formos ver que a pele chama a atenção, né? Então, tudo que aparece na pele geralmente faz o paciente procurar um tipo de ajuda. Então, nós temos que ter muito medo, porque em épocas de redes sociais, nós sabemos que está cheio de aconselhadores, influenciadores, e que nem sempre eles oferecem aquilo que realmente o paciente precisa. Então, isso a gente tem que deixar bem claro. Por isso é importante informação e educação em saúde. Exato. E o trabalho, né, dessas pessoas é muito importante a gente sempre atentar e tornar acessível os serviços de saúde. Sim. Porque senão o paciente não vai nos procurar. Sim, exato. Bem isso. Qual a mensagem que tu queres deixar a respeito da hanseníase, a respeito do Janeiro Roxo, para quem nos assiste? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas, diante de algum tipo de lesão de pele ou de algum outro sinal em que não haja um diagnóstico prévio e aquilo persista, né? É óbvio que a gente não vai dizer para o paciente que uma lesão que surgiu há menos de uma semana, né? Ela procure um auxílio médico. Né? Isso é muito importante. Não tenha medo de procurar o médico por conta disso. E também, caso tenha sido feito o diagnóstico de hanseníase, é importante entender que a doença
não é como antigamente. A lepra de antigamente, ela provavelmente era denominada para uma série de lesões que nem eram a hanseníase, tá? E tinha aquele estigma de impureza, de castigo divino. E a gente sabe que não tem nada a ver. É um bacilo, por isso a hanseníase é o bacilo de Hansen, que é o responsável pela doença, e nós não precisamos mais separar as pessoas, então, em leprosários. Então, isso é importante, é uma doença que tem tratamento com antibióticos, e quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, em 72 horas já é dito que se interrompe essa cadeia de transmissão. Então, as pessoas não precisam ter medo, podem apertar a mão, podem continuar com seus familiares, os seus amigos doentes, convivendo. Não há mais essa necessidade como antigamente, porque não se tinha cura. Então, isso é muito importante. Não ter medo do diagnóstico e ajudar as pessoas também, caso identifique alguém com lesões de pele, incentivá-los a procurar um auxílio médico. Hoje, então, falando um pouquinho mais do estigma, não existe mais aqueles leprosários, a necessidade, só para ratificar, não existe mais essa necessidade de exclusão dessa pessoa ou do familiar, como tu comentou antes, de que, de repente, a filha não poderia brincar, enfim. Hoje em dia é uma doença tratável, 72 horas, não acomete mais, não passa adiante a transmissão, é isso? Exato. O tempo de incubação da doença é longo, né? Então, o que acontece? Por isso, a situação de vulnerabilidade social. Então, em presídios, em locais onde há uma grande aglomeração de pessoas, a transmissão se torna mais fácil. Mas, como eu comentei, não quer dizer que todos vão adoecer. Né? Então, é importantíssimo. Não há necessidade, inclusive não há, né? No último da colônia Itapuã, as pessoas já foram realocadas, enfim. Virou um museu, né? Agora sim. Eles estão organizando ali um lugar bem bonito até. Então, não tem mais isso, tá? De ter que segregar as pessoas. Isso é bem importante. Acho que é uma doença como qualquer outra. Acho que a ideia do Janeiro Roxo fica essa, né? Desmistificar. Desmistificar a doença. Perfeito. Então, estamos chegando no final, infelizmente. Foi uma conversa... Eu aprendi muito aqui hoje. Aprendi muito mesmo. Né? A gente acaba relembrando algumas coisas que não estão tanto no nosso dia a dia e aparentemente tem que estar, né? Cristiane, aqui no Fronteiras da Saúde a gente tem uma ideia de passar informação para o público leigo, para os nossos colegas médicos. Hoje foi, de novo, uma aula, acho que para todo mundo que assistir sobre hanseníase e tudo mais, além de desmistificar. Mas aqui a gente tem uma espécie de clubinho, não só para passar informações sobre saúde, mas também informações culturais. Então, eu queria te perguntar, um livro que tu indicas, seja que tenha feito parte do teu crescimento profissional ou até mesmo pessoal, que tu acha que as pessoas precisam ler? Olha, é uma resposta difícil, porque tem tantos livros emblemáticos, tradicionais, que marcaram a nossa trajetória, dependendo da faixa etária. Mas o que de repente me veio, né, quando eu pensei sobre essa pergunta, o livro da Lia Luft, tá, que é uma escritora gaúcha, que já faleceu, de 2003, que é o Perdas e Ganhos. Por que eu me lembrei desse livro? Teve algumas páginas ali que me deixaram bastante assim, impactadas, porque nos tempos que a gente tem de tanta inteligência artificial, né, está nos faltando empatia e tolerância. Então, eu achei muito interessante quando ela fala, num determinado parágrafo, o tempo que nós perdemos com mal-entendidos, com mágoas, com remorsos, e o quanto isso, né, pode, como médica, então como pessoa, contribuir para o nosso adoecimento mental e físico. Eu acho que a gente está vivendo isso e é importante, porque os nossos relacionamentos estão cada vez mais frágeis. E a gente tem que começar a prestar atenção. Não é só a inteligência artificial, a gente tem que começar a se lembrar e a valorizar, né, esse tipo de sentimentos, as nossas relações. Então, por isso que esse livro me veio, assim, quando... Que dica bonita. Baita dica. Não li ainda. Será lido. Ele não é muito... É um livro bem fininho, assim. Entrou para minha lista. É um livro rapidinho de ler. E para a gente fechar o nosso círculo, nós presenteamos o nosso convidado. Nós te presenteamos com uma indicação anterior, de algum convidado anterior.
pra gente ir fechando o nosso clubinho aqui dos livros. Clubinho de livro. Muito obrigada. Eu já ouvi falar nesse livro, mas realmente eu não tinha lido ainda. Uma oportunidade, acertamos, então. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela participação, foi sensacional. Bom, informações salvam vidas, né? Eu acho que foi muito importante essa nossa conversa aqui, foi bem importante mesmo. É uma doença das negligenciadas, né? É uma doença que a gente precisa trazer a memória, né? Trazer a lembrança de todo mundo. E outra coisa que é bem importante a gente correlacionar com o nosso podcast do Fronteiras da Saúde, que é diagnóstico é essencial. Né? Então, o diagnóstico médico ele é essencial, a gente precisa saber do que a gente está tratando. Saber o que a gente está falando para saber como tratar. Exatamente. Né? Exatamente. O Fronteiras é um espaço de defesa da boa medicina, da boa informação, ética e saúde da população. Muito obrigada, foi muito bom te ter aqui. Muito obrigada por tua presença aqui, foi muito legal. Obrigada e fico à disposição quando precisarem. E para você continuar nos acompanhando, siga as redes sociais do Simers, Instagram, YouTube e Spotify.